Quero convidar você, se você tiver algum testemunho, fique à vontade. Essa é a sua hora de agradecer a Deus e engrandecer a nossa vida. Aconteceu o quê? Em novembro do ano que passou, eu estava concorrendo uma vaga interna na empresa. Eu tive essa proposta e recebi, abracei e participei de todos os processos. E a minha vontade realmente era ser promovida, né, e alçar novos voos, sair do estado. E independente do que aconteceria, eu queria ir. Passei por todos os processos, eu finalizei o processo, fiquei sozinha no processo e as outras pessoas, né, saíram. E na semana passada eu recebi a minha resposta e ela foi não. E glória a Deus por isso, porque muitas pessoas poderiam vir aqui e falar, e eu fui promovida, e eu recebi um sim, e glória a Deus por isso. Então a gente precisa entender que o não dos homens é um sim do Senhor e o sim dos homens é um não do Senhor. Então, independente da resposta, todas as palavras que vinham aqui acontecendo e o que aconteciam comigo, elas me destinavam a uma só coisa, a perfeita vontade de Deus. E ela foi feita, né? Eu joguei uma proposta salarial e ela não passou por um percentual muito pequeno, ela não passou. Não foi porque a Renata não era competente, não foi porque a Renata não era muito boa naquilo que ela fazia. Foi porque o Senhor não quis. E eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. Então, o que eu tenho a deixar aqui é que, independente do sim ou do não dos homens, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque agora você pode não entender, mas lá na frente você vai entender e Ele vai te surpreender. E eu creio nisso, que independente do sim ou do não, eu escolho a melhor parte, que é continuar fazendo a obra do Senhor. Amém. Eu não vim preparada para dar o testemunho, mas o Senhor tinha me tocado outras quartas-feiras, né, que aconteceram testemunhos e eu achava que não ia dar tempo e acabei me calando. E eu queria ler uma passagem para vocês que está em Jeremias, que é uma passagem que Deus falou muito comigo, que é Jeremias 29, 11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Deus, Ele começa a falar de buscar a presença dEle, de invocar e Ele responder. Essa passagem, o Senhor, Ele ministrou muito no meu coração. Todo ano eu fazia exames de rotina, né, que as mulheres sempre fazem, e fazia mamografia, fazia ultrassom. E em 2019 eu fiz o exame de rotina, levei numa médica e ela, analisando meu exame, ela disse assim: olha, se eu fosse você, procurava logo um plano de saúde, porque isso aqui aconteceu com outras moças, aparentemente você está normal, mas depois de 1 mês, 2 meses, elas manifestaram câncer e elas não tinham plano. Então, melhor você se resguardar, fazer um plano de saúde. E eu até comentei com o Leomar que aquilo assim, como se ela quisesse jogar uma sentença sobre a minha vida, né? Dizendo, olha, não tem jeito, daqui para frente se preparem. E aquilo me constrangeu, eu não gostei de ouvir aquela palavra. Eu falei assim, não, o Senhor não fala isso para mim, Ele me fala que Ele que sabe o meu respeito, Ele sabe o meu futuro. E eu não aceito essa palavra de que eu tenho que me preparar e que isso vai acontecer na minha vida, né? Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele que sabe do meu futuro. Então, mas eu segui direitinho o que ela me orientou, né? Eu não tinha condição financeira naquele momento de fazer um plano, mas eu falei para o Senhor e eu comecei a me cuidar e ela disse assim, tu não pode parar de malhar, não pode comer muita gordura, tu não pode engordar de jeito nenhum e tu tens que todo tempo malhar, volta para a academia e mantém a rotina. E eu segui aquela rotina, né?
Só que veio a pandemia, né? Parou tudo, fechou academia e eu engordei, né? E eu engordei, mas eu malhava em casa, fazia o que dava para fazer. Quem que não engorda, né? Na pandemia. Eu engordei, só que eu ficava todo o tempo preocupada. Eu não posso engordar, porque a médica já me deixou um monte de restrição e eu já não tenho plano. E quando foi, né, 2020, veio a pandemia e tudo mais, e quando foi no meio de 2020, eu senti um nódulo na minha mama. E foi justamente no local que a médica disse que poderia ser um risco. Então, bateu direitinho, né? Eu engordei e apareceu. E eu fiquei assim, meu Deus. E comecei a me questionar, por que eu não fiz o plano? Por que eu não fui atrás? Por que eu não fiz exame antes? A pandemia, ela acabou me distraindo, né? Então, como eu fiz a rotina em 2019, 2020 eu não fiz nenhum exame. E eu acabei deixando passar a data. Quando foi no final de 2020, eu já ficava muito aflita, porque eu achava que aquilo ali era um ciclo, que ia diminuir, e o mês passava e aquele nódulo não desaparecia. E eu tinha muito medo, porque eu tenho uma irmã falecida e ela já teve câncer de mama. E eu ficava pensando, né, será que eu não estou dando bobeira? Será que realmente eu estou, né, falhando em cuidar da minha saúde, que em vez de eu ser zelosa, eu acabei relaxando? Mas o Senhor sempre falava essa passagem para mim, né? Eu é que sei os pensamentos, descansa em mim. E eu disse, não, Senhor, não dá para viver nessa aflição, né? Eu vou confiar em Ti, e eu tenho que tomar uma decisão, tenho que tirar essa história mesmo a limpo. E a palavra do Senhor diz que Ele tem paz para a minha vida, né? Que Ele me deixa paz. Eu não quero viver em conflito, com medo. E eu confiei nessa passagem, né, no que Deus tinha no meu coração. E eu fui fazer o exame agora no final do ano passado. E muito medo, irmãos, não tem noção. Eu fui com a minha irmã caçula nossa, para mim, assim, foi muito, muito desafiador. E graças a Deus, né, eu fui pegar o resultado do exame, eu tinha um nódulo que era acompanhado há muitos anos. E quando eu fui pegar o resultado do exame, como deu, né, que tinha algo na minha mama que estava irregular, quando eu peguei o resultado, não tinha nem nódulo, não tinha nada, né? O que havia sido detectado antes, que a médica tinha dito que poderia ser um risco, nem isso tinha, né? Então, Deus tirou tudo, né? Na verdade, assim, ela disse, nossa, daí é normal, menina, nada, nem se parece, nem suspeita, nada. Então, na verdade, assim, eu vi que eu tinha que confiar em Deus, saber que Ele tinha o melhor para mim mesmo e que Ele estava cuidando de mim. E é isso, irmãos, o Senhor tirou tudo, né? Tirou tudo aquilo que no passado me causava medo, o Senhor curou. E eu quero dar esse testemunho para vocês, dizer que nosso Deus é maravilhoso, que nosso Deus cura, que o Senhor guarda, que Ele tem o melhor para todos nós. Amém, amados? Obrigada. Bora, Luciana, vem pra cá. Eu pedi para ela ficar aqui, que ela é mais bonita. É para me ajudar, que eu estou com vergonha. Não, gente, é o seguinte, não estava nada ensaiado. Mas eu estava ali atrás, eu estava até falando para a Gabi, meu Deus, aconteceu isso, toda hora Deus parece que está falando, tem que ir lá subir e falar lá, nossa. E aí o culto, ele já começou uma bênção para mim, né? Desde o louvor, a gente estava comentando lá atrás, estava muito especial. Eu louvo a Deus por cada músico que se permite deixar ser usado pelo Senhor. E quando foi aberto aqui para testemunho, aí a Renata veio e falou isso. E foi exatamente o que tem acontecido comigo nesses dias. E Deus ali incomodando, vai lá também. E glorifica o nome do Senhor. Eu acho que quem já me conhece aqui na igreja, eu já estou com mais de 10 anos que eu não trabalho. E eu sempre venho tentando. E esse dia ainda não é o dia que eu vou glorificar o Senhor por Ele ter aberto uma porta de emprego para mim. Mas é um dia que eu vou glorificar o Senhor pelo não dele também. Algumas pessoas aqui, o meu esposo e os pastores sabiam que eu estava passando por um teste seletivo para dar aula. E está com mais de uma semana, hoje são 8 dias ou 9, eu não sei, que eu fiz esse teste e tudo indica que eu não fui aprovada. Mas eu glorifico ao Senhor por ter me dado a oportunidade e de continuar, porque todos os anos eu me inscrevo
2 vezes ao ano, e eu consegui ser chamada pela segunda vez, dessa vez pela outra área que eu sou formada, e já foi um privilégio poder ir lá e fazer, né, participar, mesmo sabendo que tudo indica que Deus disse não mais uma vez para mim. A gente não sabe quais são os planos do Senhor, mas o que eu aprendo é que eu preciso continuar, porque eu só vou saber se eu continuar, se eu tentar. E o não de Deus muitas vezes realmente é o sim para nós. E eu estava até falando com o Jander, eu disse, meu Deus, eu fico até triste pelo fato de eu não só não ter sido chamada, mas eu estava mais triste ainda pensando, Jander, já pensou? Será se Deus está dizendo não? Porque eu oro. Deus sabe qual é a nossa vontade. Mas eu digo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se algo for que o Senhor, que vier para a minha vida, que for para me tirar dos teus caminhos, então diga não. Fecha a porta. E aí eu já penso, sabe o quê? Eu disse, meu Deus, será se Deus já sabe que se Ele me der o emprego, eu vou virar as costas para Ele? Nossa, isso é pior, gente. E eu estava muito triste por pensar isso. Mas, na verdade, a gente não sabe, né? E vendo o testemunho aqui da Renata, me encorajou e eu ouvi muito a voz do Senhor, porque eu jamais viria aqui. Primeiro, que eu quero estar lá atrás. Segundo, estou nem maquiada, estou horrorosa. Pagando maior mico. Por isso que eu chamei a Luciana. Mas, e ainda mais para chegar e falar que não foi dessa vez, né? Mas o que Deus ensina para mim, para todos nós, é que a gente não deve jamais desistir. E que independente, seja quantos anos forem ainda, ou se eu nunca nem, sabe? Porque Deus, Ele sabe qual é o desejo do meu coração. Mas é continuar tentando. E se Ele não abrir nenhuma porta, amém. Se Ele abrir, amém. Mas eu sei que o meu lugar é na casa do Senhor. Esse lugar eu jamais posso me afastar. Porque aqui é uma entrega, aqui servir a Deus é um privilégio, que preço nenhum no mercado de trabalho, concurso, nada pode me dar. Somente a presença dEle, amém? Deus abençoe essa vida. Que bênção, né? Testemunho é sempre bom. A gente cresce, olha só, mesmo com o não, a gente cresce. Mesmo com o sim, a gente cresce. Isso é muito importante, glorificar a Deus, independente das circunstâncias, amém?